Quem está feliz aí? Aleluia a Deus. Rapaziada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ali o som não estava tão legal, mas aqui o som está maravilhoso, cara. Nós tivemos a ideia de montar assim dessa maneira, mas eu não sabia que eu ia ministrar aqui para vocês, senão jamais eu teria escolhido isso aqui, cara. Eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para lá, se eu olho para cá, porque a live está ali. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Eu sou casado com a Alexa, a original. Irmão, não tem mulher mais submissa na igreja do que a minha. Tudo que eu peço ela faz. Alexa! E ela vai e faz na hora. Meus irmãos, eu tenho um filho chamado Davi, ele vai fazer 3 anos agora, um figurinha, cara. O moleque é demais, muito engraçado. Tem crescido, eu tenho visto ele crescer. Como é maravilhoso ser um homem, como fala aquela frase, né? Como é bom um homem comum, tua esposa comum, seus filhos comuns. Cara, é muito bom viver isso, né, cara? Ter a vida ali, uma vida normal de um homem de Deus, né? Como se a vida de um homem de Deus fosse muito normal. Mas, cara, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela vida dos meus irmãos aqui, que me suportaram há 16 anos, me suportam. Meus irmãos são maravilhosos. Obrigado a todos vocês, cara. Vocês realmente fazem parte da minha família. Tem me ajudado muito na caminhada. E realmente eu não estaria aqui se não fosse o corpo de Cristo, se não fosse meus irmãos. Todo mundo também que organizou, está aqui servindo para que isso acontecesse. Cara, quantas pessoas envolvidas aqui nesse negócio, cara. Gente para filmar, gente para olhar carro, gente para servir café. O nosso time da base, Felipe Lócio, trabalhou para caramba. Cadê o Lócio, cara? Tá por aí, na onde? Cadê o Lócio? Glória a Deus, Lócio, pela sua vida, irmão. O cara trabalhou firme aí, como vários outros irmãos que trabalhou para isso aqui acontecer. Não tinha nada aqui ontem, daí pum, apareceu. Glória a Jesus. Aplauda Jesus, meus amigos, por essa igreja, pelo que Jesus tem feito, amém? Você pode glorificar mais forte, vamos lá. Vocês estão com a texto baixa? Tem que glorificar com força mesmo. Quem tiver com a texto baixa tem uma solução, né? Quem que tem a solução para a texto baixa? Exercício, dieta. O Daniel estava falando que era bomba. Não é bomba, Daniel. Falou, não, é Durateston. Não é Durateston. É exercício, fazer uma dietinha bacana. Você vai ver sua texto subir, cara. Porque, meus irmãos, quando o cara tem uma latinha, eu nasci com uma latinha nota 4. Então eu coloquei um shape ali, nota 6. Na média 5. Cara, mas eu sou trabalhador, esforçado. Já dá um ponto na média. Tomo banho, passo perfume, mais um ponto na média. É 7. Meu irmão, com 7 você passa de ano em qualquer escola. Você que é solteiro, pega essa visão, meu irmão. Você nota 7, você passa de ano em qualquer escola. Agora o irmão com a latinha nota 4. Shapinho nota 3. A média já não é muito favorável. Pergunta pro irmão. Qual que é a sua média aí? Dá uma nota pro irmão que está do seu lado aí.
Mas dá uma nota boa, pô. Não dá nota baixa pro cara também, né, meu? Levanta a autoestima do cara aí, pô. Levanta a autoestima do cara. Fala, irmão, você é nota 10, cara. Tem pra ninguém. Você é fera. Mas, irmãos, mas de verdade, até que na igreja isso aí não importa muito, cara. É incrível isso. Cara, eu tô cansado de ver na igreja mulher bonita com homem feio, cara. Meu Deus, como eu vejo isso. Cara, eu fico impressionado, velho. Eu olho para uns irmãos assim, eu olho para a mulher dele e falo, não é possível. Esse cara orou mais que todo mundo, cara. Aleluia! O irmão glorificando a vida da esposa dele lá. Aleluia! Ô glória! Cara, a igreja é... Tem um irmão aqui da nossa igreja, eu não vou falar nome. Mas quando eu vejo ele e a mulher dele, eu glorifico a Deus na hora, cara. Para mim tá no padrão de milagre, de cura de cego, paralítico levantando da cadeira. Para mim tá nesse nível, cara, de milagre. E outro dia o irmão falou assim, não é possível, cara, esse cara aí, ele deve ser muito milionário. Eu falei, cara, não vem tirar a glória de Deus, cara. Por mais que o cara seja milionário, pode ser, ainda assim é difícil enfrentar esse cara. Jesus, cara. E eu falo, meu, o amor é cego, né? Como o amor é cego? Porque ela está sacrificando a descendência dela a hora que casa com um cara desse. Como que vai nascer os filhos dela, cara? Fico pensando no Israel. Israel é meu sócio, casou com a Hannah, menina maravilhosa, lindíssima. Eu falo, meu Deus, a Hannah ama o Israel demais. Está sacrificando toda a descendência dela para poder amar esse cara. Meu Deus. Se nascer com aquele cabeção lá, já era. Eu fico pensando, meu Deus, o amor é cego, cara. Ô louco, a testosterona batendo. E cara, eu fiquei pensando nessa menina, refletindo nela. Eu falei, cara, ela não é cega. Não dá para ser cego e não perceber. Tem como, irmão? Como é que você é cego e não percebe? Tem jeito, cara. Imagina só, você está andando na rua, daí depois você perdeu a visão. Aí passou 5 minutos e falou, nossa, parece que eu não estou enxergando nada. Não tem como. Na hora que você perde a visão, você já percebeu, cara. Você imagina, só não percebe se você estiver dormindo ou se você estiver desmaiado. Porque a visão é um sentido que se você perder, imediatamente você vai dar falta dela. Meus irmãos, pensa a sensação de perder a visão. Tem algum deficiente visual aqui hoje? Aqui tem um irmão ali. 2 ali. Meu irmão, não sei se vocês já nasceram com essa deficiência, desenvolveram a deficiência, mas agora você imagina. Se você enxerga, se você está bem, e daí do nada você perde a visão. Imagina a claustrofobia que você deve ficar, o desespero, o pânico que você deve enfrentar naquele momento. Cara, perdi a visão. Meu, não vou conseguir nunca mais dirigir, cara. Eu amava dirigir, não vou conseguir mais. Cara, eu amava cozinhar, não posso mais cozinhar. Pensa só que as coisas da sua casa, ninguém vai poder mudar uma cadeira de lugar, porque senão você vai tropeçar, você pode se machucar dentro da sua própria casa. Meus irmãos, não vai dar mais para ver o rosto no espelho. Você não vai saber se o seu rosto está sujo, se a sua roupa se sujou. Às vezes você pode estar andando na rua e sua roupa pode estar suja. Seu rosto pode estar sujo. Você não vai conseguir mais ver a cara, o rostinho do seu filho, cara, da sua filha. Paulinho afetando aí, que agora teve filho agora. Imagina, Paulinho, você não poder ver o rostinho do Miguel. Eu só vejo por foto, que ele não me convidou até agora para ir lá na casa dele. Mas você imagina, você não poder ver o rostinho.
do seu filho, o rosto da sua mulher, cara. Imagina você não poder contemplar mais a beleza da tua esposa, você que é feio e casou com uma bonita. Meu irmão, não tem como perder a visão e não perceber imediatamente, cara. Mas pode piorar. Sabe como que pode piorar? Eu tenho uma notícia triste. Espiritualmente dá para você perder a visão e não perceber. Espiritualmente dá para você ficar cego ou com uma visão parcial e não perceber. Vamos abrir nossas Bíblias, para parecer que nós somos crentes, homens de Deus. Parecer não, nós somos, né? Amém? Tá baixando o texto já. Até o final vai bater 1000, hein? Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, versículo 20. De quem que é essa história, gente? Juízes 16, de quem que é? Sansão. Sansão tinha um shape, hein? Só não tinha cabeça, mas tinha shape. Vamos lá. Juízes 16, 20 e 21. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Olha agora. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. 21. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos aqui querendo ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, querendo fazer a Tua vontade, cumprir a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra e principalmente botar em prática a Tua palavra, Senhor. Nós suplicamos por um espírito de revelação. Venha nos visitar nessa noite, Senhor Deus, e que cada pessoa aqui, inclusive eu, saia edificada com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, Sansão, ele já estava cego antes mesmo de ter os olhos furados, porque ele não sabia que o Senhor já não estava com ele. E isso está falando já de uma cegueira, cara. Então Sansão tinha a vida dele, o cotidiano dele, ele achava: cara, está tudo bem, o Senhor está comigo. Deus tem um plano para a minha vida. Eu tenho promessa. Quem tem promessa não morre. E achou que podia fazer qualquer coisa. Agora sobe um pouquinho ali, no começo de Juízes 16. Vamos ler o versículo 1 e 2. Olha o estilo da vida do cara, e o cara não sabia que Deus já não estava com ele. Olha lá. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Antes de prenderem ele e tudo mais, olha o estilo de vida do cara. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda. À porta da cidade, não se moveram a noite inteira, porque diziam: ao amanhecer nós o mataremos. Então Sansão, ele perdeu a visão, cara, antes mesmo de furarem os olhos dele, porque ele começou a flertar muito com o pecado, cara. Não, vou me deitar com prostituta, não tem problema, Deus está comigo. Dalila tinha unção de Eva e ficava assim para ele: Sansão, fala para mim, o que é que vai te deixar fraco? E ele ia lá, brincava com ela, falava uma coisa que não tinha nada a ver. E ela falava: você não me ama, cara, toda hora você fala uma coisa para mim.
Até que um dia, de tanto ela cantar ele nessa ideia, ele fez que nem Adão. Falou. Então ele foi capturado, furaram os olhos dele. Porque em Provérbios 29:1 diz assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Meus irmãos, aquele que vai persistir no erro, uma vez vai acontecer o quê? Ele vai ser destruído sem aviso, cara. Na verdade, com muito aviso, né? Quem insiste depois de muita repreensão, a própria repreensão já é o aviso. Nós que somos homens, a visão está sobre nós, nós também somos casados. A palavra de Deus diz o quê? Que o homem é o cabeça da mulher. Meus irmãos, é na cabeça que está a visão. É na cabeça que está a visão. Então, quantas vezes, cara, nós não sabemos identificar se está tudo bem dentro da nossa casa, se está tudo bem com a nossa esposa, com os nossos filhos. Cara, se nós andarmos de alguma maneira cegos, ou com uma visão parcial, de repente nós não nos atentamos até o que acontece dentro do nosso lar. O que acontece com os nossos filhos quando eles chegam da escola e se trancam no quarto? O que acontece, cara, com a nossa esposa? Será que está tudo bem, cara? Será que está tudo certo? Porque o cabeça somos nós temos que ter a visão. Cara, você já recuou quando Deus pediu para você avançar? Ou você avançou quando Deus pediu para você recuar? Tudo isso faz parte de um discernimento espiritual que está envolvendo a visão. Cara, e é óbvio que nós não temos todas as respostas em todos os momentos, nós estamos enxergando tudo a todo tempo, é claro que não. Mas nós vamos falar disso ainda durante a mensagem. Mas agora, quando nós sabemos o que nós temos que fazer, aí nós temos que ser obedientes. Amém? Quem está entendendo aí? Eu quero falar com vocês agora o que causa cegueira espiritual e qual o remédio para ela. Uma das coisas que deixa qualquer pessoa cega espiritualmente é uma vida deliberada de pecado, de vícios. Meu irmão, nós que somos cristãos, nós somos pecadores. Mas nós não podemos ter pecado agendado, cara. Não deveríamos. Amanhã, 3 horas, eu vou cometer um pecado. Nós que somos cristãos não poderíamos pensar dessa maneira. Apesar de sermos pecadores, essa vida deliberada de pecado, nós não podemos ter. Isso, de alguma maneira, entorpece. O pecado, ele entorpece, cara. E tudo que entorpece muda a nossa forma de enxergar o mundo. Vícios. Cara, eu já fui viciado em um monte de coisa. Quando fumava maconha, você queria sair com quem? Eu queria sair com quem fumava maconha. Se fosse fazer um rolê e não fosse ter maconha, nem vou. Porque eu estava entorpecido, cara. Então a minha visão já não é plena. A minha visão já é de um pequeno grupo que enxerga o mundo daquela maneira limitada. Se não for sair com quem usa droga, eu não vou. Não, se for para sair e não beber, eu nem vou. Isso entorpece, cara. E qual que é o remédio para isso? Cara, o remédio para isso é a santidade de Deus, velho. O maior atributo do nosso Deus é a santidade.
Para todos os atributos de Deus a gente fala uma vez. Quando é santo a gente fala 3. Santo, santo, santo. Cara, nós precisamos buscar a santidade de Deus. E isso vai purificar os nossos olhos. E vai fazer com que nós enxerguemos o mundo com mais clareza. E não somente na nossa ótica embaçada, limitada, entorpecida. Outra coisa que tira a nossa visão é a ignorância. A ignorância de não conhecer as Escrituras. A palavra ignorância, a tradução dela significa trevas. Meu irmão, se eu sou ignorante, eu vivo nas trevas. Você já se fechou num quarto todo escuro? E aí quando passou um tempo, você começou a enxergar uns vultos. Você não estava enxergando nada, mas sua vista foi se adaptando. Você começou a enxergar uns vultos. E aí esse é o perigo, porque daí você acha que você já está enxergando. Então quem vive na ignorância, vive nesse quarto escuro, que enxerga só um movimento ali, cara, um vulto. E ele quer levar a vida dele daquele jeito. Meu irmão, sabe quando alguém desperta da cegueira? Quando toma uma porrada. Quando a porrada é grande, cara. Quando você está andando no escuro e daqui a pouco você toma uma porrada. Você fala, cara, o que eu estou fazendo? Você desperta daquela cegueira que você estava vivendo, porque Deus permitiu que você fosse atingido, cara. Mateus 4,16 diz assim: o povo que vivia nas trevas, quer dizer, na ignorância, viu uma grande luz, que é o quê? O conhecimento. Jesus carregava essa luz, Jesus carregava todo o conhecimento. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Efésios 4, 18, 19 diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Se eu vivo na ignorância, eu perco a minha sensibilidade. Sensibilidade, meus irmãos, é quando você põe a mão numa chapa bem quente, e você põe uma vez e tira rápido a mão, e põe uma vez e tira rápido a mão. Depois de fazer isso muitas vezes, sua mão vai começar a ficar calejada. Você vai perder a sensibilidade nos dedos. Você vai poder deixar a sua mão ali e você não vai mais se queimar. A perda da sensibilidade é quando nós estamos desgovernados. Meus irmãos, essa é a importância de você obter conhecimento, o conhecimento das Escrituras, ler a palavra de Deus, cara. Sair da ignorância, ler até a palavra saltar na sua vida, cara. Você vai lendo a Bíblia, e a Bíblia vai entrando dentro do seu coração, ao ponto de que você fala, cara, eu já não sou mais o mesmo cara. Falta de perdão e raiz de amargura, cega. Que é o coração endurecido, que eu li em Efésios 4, 18 e 19. Se você andar com o coração devendo perdão para alguém, precisando liberar perdão para alguém, ou com uma raiz de amargura, meu irmão, isso vai te dar uma visão parcial, ou às vezes até uma cegueira. Porque você está focado onde não importa, em algo que já era para você ter se libertado. Nossa, Brunão, mas você não sabe o que fizeram comigo. Cara, existem situações que a gente quer voar no pescoço da pessoa também. Pastor, esse cara fez isso e isso comigo. Cara, a vontade que dá é concordar com o cara. Fala, realmente, cara, realmente eu tenho que concordar com você. A vontade que dá realmente é de voar no pescoço desse cara.
Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos nos livrar da raiz de amargura, porque senão o nosso coração vai ficar endurecido. E meu irmão, se o seu coração ficar endurecido, isso vai te trazer uma falta de sensibilidade à vontade de Deus, que traduzindo, é uma cegueira espiritual. Então a palavra do Senhor nos faz o convite para ter um coração dócil, um coração misericordioso, um coração perdoador. Tem um outro aqui que é um provérbio secular, que onde a gente vai a gente escuta. É um tipo de cegueira bem comum. O pior cego é aquele que não quer. Isso fala de imaturidade. Gálatas 4:1 diz: o que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Meu irmão, se você já discerniu, já enxergou uma situação, toma partido, cara. O pior cego é aquele que não quer ver. Existe uma situação que você já viu, já identificou, mas você não toma partido. Por causa da imaturidade, do medo. Você não consegue tomar posse da herança de Deus, porque não difere o filho menor de idade do escravo. Os dois não podem receber herança. Você só pode receber herança se você for filho legítimo e maior de idade, maduro. Então você não está acessando, às vezes eu não estou acessando a herança que Deus tem para mim, porque eu estou sendo imaturo. Josué 1:9, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja corajoso para resolver essa situação que você já viu, cara. Quem está entendendo? Outra coisa que faz perder a visão, vaidade e ego. Andar com o nariz empinado faz a gente tropeçar, faz ou não faz? Hã? Boa. Só tem um irmão participando aqui da mensagem. Por quê? O vaidoso, ele acha que o mundo gira ao redor dele, cara. Então ele não se preocupa com ninguém. Ele só vai, ele atropela todo mundo, porque ele acha que todo mundo tem que sair da frente para ele poder passar. É o vaidoso, o ego dele é inflado. Olha a cegueira que esse cara vive. Então ele vive trombando em todo mundo, que ele está olhando para cima. O convite que o Senhor nos faz, o que é? Se humilhe, cara, olha um pouquinho para baixo. Olha para o chão, se humilha, baixa sua cabeça. Curva sua cabeça. A ira cega demais, cara. Você conhece a história daquele cara que foi demitido, e aí ele sai do trabalho, chega em casa porque ele foi demitido, a ira toma conta dele, ele bate na esposa. A esposa põe ele para fora de casa, ele pega o carro, vai no bar, bebe, bate o carro, chama a polícia, ele xinga o policial, é preso por desacato. Porque ele ficou irado, cara, porque ele foi demitido. A ira cegou ele, ele não conseguiu discernir mais nada. Meu irmão, se o machado está cego, você tem que bater com mais força. Esse é o irado. Se você está com o machado afiado, você bate com menos força. Você chega em casa do trabalho, ao invés de deixar todos os problemas do trabalho lá, você traz para sua casa, irado. Seu filho fala, papai, vamos brincar? Ele, cala a boca. Sai daqui. As coisas às vezes não vão tão bem, né? Às vezes você chega em casa, realmente as coisas não estão tão bem. Não foram tão bem no trabalho quanto você imaginava. Mas se você está irado, você está cego, você está machucando as pessoas que estão ao seu redor.
Qual que é a palavra do Senhor para nós, para curar isso aí? Mansidão. Meu irmão, pensa num cara irado. Era eu. Estou melhorando. Estou no processo, né, Pradão? Estamos no processo. Meu irmão, fui criado numa casa que você não tem noção como é que era. Tiro, porrada e bomba, cara. Quando você vive na selva, você precisa desenvolver uma defesa. Qual que era a minha defesa? Ignorância. Ira. Criado numa família de pai e mãe extremamente nervosos, mais 2 irmãos extremamente raivosos, como é que eu ia ficar? Eu cresci nesse ambiente. Cresci, cara. O meu avô tinha essa cultura. Meu avô andava armado, apontava o revólver na cabeça da minha esposa, da esposa dele, da minha avó. Isso era o cotidiano, cara. Meu pai não bebia, não usava droga, não fazia nada, cara. Mas se alguma coisa tinha dado errado na rua, ele quebrava a casa inteira. Quebrava a casa inteira, velho. Aí nós, quando criança, ficava olhando assim o cara quebrar as coisas. Você acha que é gostoso isso, cara? Você acha que é legal isso aí? O que você vai fazer? Você vai replicar, cara. Vai se tornar um cara irado. Então o Senhor fez um convite para mim. Seja mais manso. Manso e humilde. Estou tentando, estou aprendendo. Quando Jesus não voltar, ainda é tempo, amém? Glória a Deus, Deus tem misericórdia. Meus irmãos, a carência cega demais o camarada. Pastor, eu quero uma mulher assim, assado, daquele jeito para a minha vida. Tem que ter esses princípios, isso. Tem que ter o cabelo assim, assim, assado. Até passar 3 meses. 6 meses. 1 ano. Aí o cara já começa a baixar o padrão. A vista dele já começa a mudar. O amor é cego, né? Ele começa já a derrubar alguns princípios que ele tinha pré-estabelecido na esposa dele. E aí tudo aquilo que Jesus era para ser suficiente para ele. Ele tinha que ser um com Deus antes de casar com alguém. Aí tudo aquilo que ele almejou, tudo aquilo que ele planejou, a necessidade foi derrubando o padrão. E aí ele se casa com alguém que não tinha nada a ver com ele. Ou ele se envolve com amizades que não tem nada a ver com o propósito dele. Por carência, cara. Carência cega. Tira a nossa visão. Qual que é a solução? Seja um com Deus. Meu irmão, o que é ser um com Deus? Cara, hoje nossa igreja é gigantesca. Há 16 anos atrás, nossa igreja era minúscula quando eu entrei aqui. Cara, eu não tinha amigos mais no final de semana. Eu apaguei todos os contatos que eu tinha do meu celular. Mesmo se eu ficasse carente querendo ligar para alguém, eu já não sabia mais o número de cabeça. Eu fui num culto, o pastor Leandro estava pregando, Deus falou comigo, fui lá, apaguei todos os contatos que eu tinha no celular. Falei, agora eu só vou andar com as pessoas que Deus colocar na minha vida. Só vou me relacionar com a mulher que Deus colocar na minha vida. Só vou andar com homens que Deus colocar na minha vida, meus amigos. Irmão, passou 2 dias, não mudou nada a minha vida, bateu um arrependimento profundo. Falei, meu Deus, cara, como é que eu não lembro o telefone daquela mina de cabeça, velho? Sei nem onde é que ela mora. Jesus, cara. Mas foi uma atitude prática, cara, que para mim funcionou. Falei, cara, deixa eu ficar quietinho aqui na minha casa, deixa eu ser um com Deus, deixa eu parar de correr atrás de problema. Irmão, para de correr atrás de problema, cara.
Fala pro irmão que está do lado, irmão, para de correr atrás de problema. Vai dar BO esse negócio aí. Vai no padrãozinho que você estabeleceu. Você já tinha um planinho, segue o planinho. Sai dessa. Não, pastor, mas sabe o que é? É que ela é fitness. Meu irmão, sai desse laço aí, velho. Mas às vezes o irmão é tão carente que a mulher não precisa nem ser bonita. Ele já baixou tanto o padrão dele que parece uma mulher que nem escova o dente, ele já está abraçando. Então seja um com Deus, amém? Distrações cega o camarada. Qualquer tipo de distração cega o cara, velho. Essa me pega demais. Netflix não me pega, porque eu quase não vejo televisão. Mas, cara, celular me pega muito, cara. Cega. Você perde tempo, você anda distraído. É uma visão parcial, você está distraído, cara. Você está recebendo aquela dose de endorfina ali, você está só se distraindo. O cara não sabe nada da Bíblia. Você vai perguntar para o cara do Netflix, ele sabe todas as séries. Não, esse aqui tem 8 temporadas. Já assisti todas. Fala, meu Deus. Você faz as contas de episódio, 10 episódios por temporada, 1 hora cada episódio. Você fala, meu Deus, o cara já gastou a vida dele assistindo esse troço. Tá distraído, cara. Essa pega muita gente. Eu não caio na televisão, mas meu negócio é celular, cara. Aí o irmão manda um meme pra mim, daí se eu não responder, falta educação, né? Porque amizade verdadeira você mede se o cara te manda um meme, né? Você não vai responder? Se você diz que tem um amigo e ele não te manda um meme, eu quero te dizer uma coisa: ele não é seu amigo. Se ele mandar um meme, você é obrigado a responder. Então eu tenho um monte de amigos, os caras vão me mandando. Eu falo, não, agora eu vou guardar o celular. Aí outra notificação, outro meme. O que eu preciso ser? Disciplinado. Diligência. O que eu fiz? Tirei todo o som do meu celular. Meu celular não vibra, não faz mais som, não tem notificação, não tem mais nada. Apple Watch, quem tem? Eu tenho um amigo que eu vou conversar com ele, ele senta na mesa, dele fica assim. Eu falo, irmão, vou jogar esse relógio seu lá fora. Guarda esse relógio no bolso quando você for falar comigo. Fico bravo, cara. Você vai conversar com a pessoa fica com o celular na mão, né? Você está aqui no culto vendo o Instagram? O irmão guardou o celular rapidinho, né? Eu vi, mano. Tá no culto que tá rolando o feed ali. Vendo coisa que não deve ainda. Tá distraído, tá perdendo. Tá perdendo o que Deus está falando aqui, hein, Tião? Então Deus nos chama para ser disciplinados, cara. Ter horário para as coisas. Mexe no celular naquele horarinho que você tem ali no almoço. Ali um pouquinho ali, né? A hora que você vai no banheiro. Usa esses tempinhos ali para você mexer no celular. Irmão, uma coisa que cega demais é ganância, cara. Cega o cara. A corrida atrás do cifrão. Principalmente para nós homens. O cara acorda de manhã se atropelando. Vrau! Quanto que eu vou fazer esse mês? Vou trabalhar. Irmão, cuidado, hein? Não fica muito tempo fora de casa trabalhando não, hein? O dinheiro cega, gente. Você viu o cara caindo em pirâmide? Chegou um tempo aqui em Taubaté que parecia o Egito, cara, de tanta pirâmide que tinha. Era pirâmide para tudo quanto é lado. Nego ganancioso caindo, velho, de monte, cego. Não, vem investir comigo que eu dou um retorno de 5% para você. Meu irmão, você cai nessa, é cego, velho, ganancioso. Sai dessa, velho. Sai dessa, irmão. Sai do Egito.
O cara começa a quebrar princípio por causa de ganância. Ele achou um esqueminha lá no trabalho dele para ganhar dinheiro. Ele vai nesse esqueminha aí. E vai ganhando um dinheirinho por fora, tal. Ah, ninguém tá vendo. Vai quebrando o princípio por causa de ganância, velho. Irmão, você tá cego, cara. Deus vai te pegar, hein? E o cara que quer antecipar sonho também, tem esse cara também. Sabe o que é antecipar sonho? Você quer andar de BMW, mas você tem dinheiro para andar de Gol. Aí você vai lá, pega o dinheiro do Gol, dá a entrada na BMW e fica pagando a Bíblia, o carnê do tamanho da Bíblia. Antecipar sonho é ganância, meu irmão. É querer mostrar uma imagem que você não é. Você está cego, velho. A conta vai chegar. O irmão começou a prosperar. Vou mudar para uma casa em condomínio. Antecipando sonho, cara. Não, se der 10 parcelinhas de 10 mil nesse carro, eu consigo pagar. Irmão, mas você ganha quanto? 10 mil. Ah, mas você vai comer o quê, irmão? Você vai viver como? Explica, fala essa mágica. Você mora com seu pai, com sua mãe? Como? Você não vai fazer mais nada, não vai dar nem dar o dízimo. Meu irmão, sabe uma coisa que o ganancioso ele fala? Apocalipse 3,17 diz assim: você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus. Ele fala que o cara que é milionário é infeliz, miserável, pobre. Ele chama o milionário de pobre. Deus chama o milionário de pobre. Cego e nu. Sabe qual que é a cura para isso, meus amigos? Da ganância? A generosidade e o contentamento. Seja generoso, cara. A ganância vai saindo de você. Começa a abençoar a sua igreja. Abençoar a sua igreja não tem como, né? A igreja que abençoa você. Mas comece a ser dizimista lá na sua igreja. Meu irmão, sabe o que Deus precisa para tirar a ganância de você? 10% do que você ganha. Eu duvido. Se você der 10% do que você ganha, a ganância vai embora da sua vida na hora. A ganância vai embora de você. Não precisa de 9, não precisa de 11, é 10. Seja generoso com os irmãos. Aquele irmão lá que nunca foi naquele restaurante, leva o cara lá. O irmão que está andando a pé, compra uma motinha para ele. Você vai ver, a ganância vai saindo do seu coração, cara. Você vai ajudando as pessoas, a ganância vai saindo. Outra coisa é o contentamento. Nós precisamos viver o contentamento. Jesus disse, se você tem o que comer, o que beber, o que se vestir, deem graças a Deus. Contentamento, cara. Ninguém mais vive contentamento. O cara fica olhando o Instagram e ele quer ter uma vida de dublê, de rico. Você é rico, irmão? Não, eu sou o dublê dele. Pareço que sou, mas não sou. O relógio é falsificado. Meu irmão, para de viver de aparência, hein? Ó, outra coisa que cega a gente, cara, isso aqui cega demais a gente. Eu já fui cego em algum momento nisso. Religiosidade, cara. Cega o camarada. Você lembra do pecado de Davi? Davi estava de boa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí do nada, ele começou a ficar com uma visão meio parcial. Não estava enxergando muito bem. Espiritualmente falando, porque nos olhos, de cima do terraço, ele viu uma mina tomando banho. Ele falou, nossa, que mina maravilhosa, velho. E a mina também estava tomando banho, não dava para ver. Eu também não entendo essa passagem. A mina estava tomando banho num lugar que dava para ver. Mas tá bom. Aí Davi viu ela tomando banho. Chamou o servo dele e falou, manda trazer para mim. Davi, mas é mulher de Urias. Não tem problema, cara. Nossa, ela é muito linda, traz para mim. Pegou, mandou matar Urias. Vocês conhecem a história toda. Quem não conhece, vai ler a Bíblia. Aí Natan chega. Como é que desperta um cara que está cego?
dando uma porrada nele, né? Aí chega Natan, fala: Davi, deixa eu te falar uma coisa. Se existe um pastor de ovelha que tem uma ovelhinha só, e existe um outro pastor de ovelha que tem um monte de ovelhinha, e esse que tem um monte vai lá e rouba aquela ovelhinha daquele que só tem uma, o que esse cara merece? Aí o Davi estava religioso, ele já não estava mais andando com Deus. Sabe como é que você acha um religioso rapidinho? Ele julga muito rápido. Ele falou: esse cara tem que ser morto. O religioso, ele já não tem mais graça e misericórdia, Tião. O religioso é só faca. Esse cara tem que ser morto. Esse pecador tem que ser morto. Aí Natan fala o que para ele? Fecha a mão assim e dá na cara dele. Fala assim: então, esse cara é você. Meu Deus, daí o cara vai lá, rasga as vestes. Aí o olho dele abre, rasga as vestes, cai de joelho, chora, jejua. Abriu os olhos do cara. Mas a religião dele já julgou rápido. Meu irmão, vamos pegar o exemplo de Moisés, cara. Moisés, ele subia no monte, quando ele descia o rosto dele brilhava. Pastor José, o rosto de Moisés brilhava. Aí o povo tinha medo de olhar para o rosto de Moisés, cara. Nossa, seu rosto está resplandecendo. O que Moisés fez? Botou um véu. Você imagina o cara andando com um véu no rosto? Esse é um dos maiores exemplos de religiosidade no Antigo Testamento. Porque em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Então aquela luz ia apagando, mas ele continuava andando com aquele véu no rosto, para todo mundo achar que ele ainda estava resplandecendo. Pegou? O religioso, ele vive de título. Ele vive com o véu no rosto. Ah, eu sou o pastor. Como se ele estivesse enxergando tudo, mas na verdade a visão dele já está sendo atrapalhada. Existe um véu. O apóstolo Paulo diz assim: esse véu foi arrancado para nós, mas não para eles. Ele está falando dos judeus. Esse véu ainda impede eles de enxergar a plenitude de Jesus. Quem é Jesus? O religioso é assim: não, eu sou líder aqui. Meu irmão, você tem que estar queimando se você quiser dar carteirada. Senão, Jesus vai te pegar, vai me pegar também. Ah, eu sou o pastor nessa casa. Meu irmão, se meu rosto não estiver resplandecendo e eu estiver com véu só para mostrar que eu sou um religioso. Você reconhece um religioso pelas roupas. Você reconhece um religioso, ele julga muito rápido. Você reconhece um religioso porque ele é hipócrita. O véu da religião é se esconder atrás de cargo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, meu irmão. Meu irmão, tira o seu véu, deixa eu ver sua carinha. Deixa eu ver quem é você de verdade. Tira o seu véu. O brilho já foi. Deixa eu ver quem é você, deixa eu ver como é que você está. Gálatas 2:11. Paulo confronta Pedro. O religioso, ele é hipócrita. Está lá Paulo e Pedro com um monte de gentil. Gentil é quem não conhecia o Senhor, quem não era judeu, aliás. Os caras estão lá conversando, comendo, bebendo um negocinho, jogando um truco. Aí chegou os fariseus. Pedro levanta e já sai andando quietinho. Sai de perto dos caras. Falou: não, os caras não podem ver que eu estou andando com esse tipo de gente aí. Barnabé se deixou levar também, levantou e saiu também da roda. Paulo vai e repreende Pedro lá, falou: cara, você é hipócrita, velho, você estava aqui com a gente agora. Então o religioso, ele também é hipócrita. Ele vive uma coisa e ele prega uma coisa e vive outra. Meu irmão,
Qual que é a cura para isso aí? Tirar a máscara, velho. Parar de julgar as pessoas imediatamente, cara. Jesus não fez isso com Maria Madalena. Os fariseus trouxeram Maria Madalena e falaram assim: essa aqui é uma prostituta, ela estava pecando ali com outro cara que fugiu, não conseguimos pegar ele, mas trouxemos ela. Jesus começou a escrever no chão umas coisas, tal, não sei o que era. Aí falou: não, quem não tem pecado, que joga a primeira pedra. Aí todo mundo foi jogando as pedras no chão, foram embora. Jesus falou para ela: vai, não peques mais. Jesus poderia julgá-la ou não, ele é Deus, cara. Mas ele foi misericordioso. Agora o religioso, ele já vem logo com a espada. Então, fique esperto, irmão. Vamos sair da religiosidade, vamos ser cristão genuíno, verdadeiro, ovelhinha de Jesus. Amém? Fala assim: ainda bem que eu vim. Glória a Deus, ainda bem que eu vim. Deus está tirando as escamas dos nossos olhos. Meu irmão, outra coisa que cega o camarada é a falta de relacionamento com Deus e a sua igreja. Toda direção que recebemos na igreja, nas mesas, nos discipulados, nos sacerdócios, são balizadores para nós, cara. Esses balizadores são amigos, líderes, pastores, familiares, conselheiros, mentores, etc. Meu irmão, lembra que eu falei para você que não é em todo momento que você está enxergando tudo? Nesse momento é bom você ter amigos, líderes, para te balizar. O que é balizar? É você tocar neles ali, eles te ajudarem a seguir o caminho. Você não está enxergando plenamente, mas tem alguém te balizando. Sabe quando você chegou na igreja, você era um recém-convertido? Alguém balizou você, cara. Quando você traz alguém para a igreja, você vai tentando balizar o cara. O cara não sabe de nada, você vai tentando balizar ele. Não, irmão, aqui não, aí não. Ó, tem uma pedra de tropeço aí, vem para cá. Então, o cara que anda sozinho, ele fica tropeçando toda hora. Ele não tem um líder, ele não tem um pastor, não tem um discipulador, ele não tem amigos de Deus. Em 2 Reis 6, 16 e 17 diz assim: Eliseu e Geazi, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Então Geazi estava cego, mas Eliseu enxergava. Orou por Geazi, a visão dele se abriu e ele falou: cara, tem um monte de cavalo e carruagens de fogo aqui, cara. Geazi estava perdido em uma situação. Meu irmão, muitas vezes você está perdido em uma situação. Você não encontra uma porta aberta, mas chega alguém, um líder, um amigo e fala para você assim, ou o próprio Espírito Santo no seu discipulado, ali no seu sacerdócio, e fala: cara, existe uma porta aberta para você. Existe saída para o problema que você está carregando. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, ele viu uma porta, cara, no céu, e a porta estava aberta. Ele não enxergava saída, meu irmão, ele estava preso na ilha de Patmos, mas ele conseguiu ver uma porta aberta, e uma voz saía de lá e dizia assim: venha, suba aqui, entre por essa porta. Meu irmão, existe uma porta que Deus tem para você sair desse problema que você está, e você não está enxergando. Fala para o seu irmão assim: calma, Deus tem um plano. Meu irmão, Deus tem um planinho, cara. Ainda bem que eu vi, cara, Deus tem um plano. Meu irmão, esses dias eu chorei em casa, Deus falando para mim que tinha um plano para mim. Entrou diferente no meu coração esse dia, cara. Eu estava em casa de boa, Deus falou para mim: cara, eu tenho um plano para você. Meu Deus, cara. Brunão, Deus tem um plano para você, cara.
Meu irmão, o que Deus está fazendo em Tremembé através da vida do Brunão, velho? Deus tem um plano para ele, cara. Deus tem um plano para Tremembé e várias outras pessoas. Meu irmão, calma, Deus tem um plano. Pode aplaudir a Jesus aí, meu irmão. Deus tem um plano para você. Aleluia, o texto está subindo. Abra comigo aí agora, Apocalipse, eu estou finalizando. Apocalipse capítulo 3. Eu falei que estou finalizando, você tem que falar, Gente, estou finalizando agora. Apocalipse 3,18. Dou a vocês este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. O Senhor nos manda comprar colírio. O colírio em Apocalipse 3,18 é o conhecimento e discernimento espiritual que o Espírito Santo concede, permitindo ver a própria condição. Compreender a verdade de Deus e andar de acordo com ela é um convite para deixar de confiar nas aparências e buscar a visão que vem do céu. Meus irmãos, o convite dessa noite é para que Deus tire as nossas escamas, amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus? O som está preparado aí, que agora nós vamos arrancar o teto da igreja agora. Meu irmão, se Jesus não pegar você agora, você pula no chão também, não tem problema. Só não pode ficar parado. Meu irmão, Deus te trouxe aqui essa noite, cara. Sexta-feira, você só veio, sua mulher só deixou porque era para vir na igreja, senão ela não ia deixar. Amor, vou sair com os caras. Não, mas na igreja. Ah, tá bom. Vai que você volta bonzinho da igreja. Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, Deus nos trouxe aqui essa noite. Que noite maravilhosa, não é verdade? Toda honra e toda glória ao nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. Então Ananias foi na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Meu irmão, Deus tem um plano para nós essa noite. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo faça conosco como fez com o apóstolo Paulo. Tira as escamas dos nossos olhos. Nós que somos sábios aos nossos próprios entendimentos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nós possamos ser humildes, de reconhecer isso e voltarmos atrás. E não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no Senhor. Deus, amplia a nossa visão está limitada, embaçada. Às vezes com um véu, às vezes por causa de vícios, às vezes por causa de pecados, Senhor. Às vezes por causa de ganância, às vezes por causa de ira, Senhor. Nós estamos pecando contra o Senhor. Estamos andando por um caminho diferente do caminho que o Senhor planejou para nós. Porque nós estamos com uma visão parcial ou muitas vezes cegos, Senhor Deus. Deus, abre os nossos olhos. Meu irmão, eu quero fazer um apelo aqui. Eu mesmo já quero entrar nesse apelo, cara. Eu quero aceitar o apelo que eu vou fazer aqui hoje. Meu irmão, se existe alguma coisa na sua vida que Deus precisa abrir os seus olhos, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que os pastores vão orar por você. Meu Deus.
Nós queremos sair dessa cegueira. Eu vou querer receber oração hoje também de todos os pastores aí. Se existe algo na minha vida que eu não estou enxergando, o Senhor vai abrir os meus olhos. Vem para frente, irmão, vem para frente. Vem bem para frente aqui. Pastores, vamos orar por eles, em nome de Jesus. Um ótimo final de semana, ótima noite.